Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhadinhos com Deus, com a Palavra de Deus, e estamos estudando um pouco sobre quem é Deus, sobre o seu caráter. E o caráter de Deus nos mostra seus atributos, as qualidades do caráter de Deus. Estamos então, nesta semana, estudando sobre a alegria. Alegria faz parte do caráter de Deus. Alegria Deus nos dá como um fruto, como um dom, com a sua presença. E nós queremos ver como o Espírito Santo nos conduz a viver esta alegria. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, servir com alegria. Muitas pessoas servem reclamando, murmurando, achando ruim, mas servir com alegria, como seria isso? O que Deus espera de nós no serviço a Ele? Vamos ver? Deixe o seu coração bem aberto para o Espírito Santo lhe falar, para o Espírito Santo te ensinar e encher o seu coração da verdadeira alegria, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Queremos ver o que a Palavra de Deus nos diz sobre este tema, servir com alegria. Servir ao Senhor. Servir como? Será que Deus precisa do nosso serviço? Será que Deus precisa de nós? Será que Deus precisa de alguma coisa? Claro que não. Deus é autossuficiente. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, não para satisfazer alguma necessidade dele. Deus não tem necessidade de absolutamente nada. Ele é autossuficiente. Deus é eterno, Deus é amor, Deus é paz, alegria, gozo, justiça, bondade. Deus é suficiente. Mas Deus recebe o nosso serviço, o nosso culto. Deus recebe aquilo que nós fazemos para Ele, e o que nós fazemos para o Senhor deve ser com alegria. Isso é privilégio para nós, não é necessidade de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Vamos ler todo este salmo, este pequenino salmo, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Bem, este belíssimo salmo, ele nos convida a adorar a Deus. Ele nos convida a adorá-lo pelo que Deus é e também pelo que Ele faz. É uma convocação não apenas para cada um de nós, mas de toda a terra, de todos os povos, de todas as nações, para virem celebrar o nome do Senhor. E Ele diz, celebrai com júbilo. Deus não quer ninguém de cara comprida lá, fazendo alguma coisa para Ele, achando que está pesado, achando que está difícil. Mas Ele diz, celebrai com júbilo. Júbilo é quando você extravasa com gritos, com pulos, com os braços erguidos, e quando você dança e você se alegra, celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar a presença dEle, celebrar os feitos dEle, celebrar o nosso Deus, com o seu nome santo e perfeito. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todos. Servi ao Senhor com alegria. Servir com alegria.
Você já experimentou ser servido por alguém que está chateado, ou fazendo para você por obrigação, ou fazendo alguma coisa com raiva? Você já experimentou o tanto que é ruim, o tanto que é desagradável? Alguém que chega, se você pediu um copo d'água, por favor. Eu já estive em lanchonete ou restaurante em que a gente percebia a má vontade das pessoas que vinham servir. Não sei se elas estavam bem ou mal, talvez estivessem em um dia muito ruim da sua vida, mas os fregueses, os clientes não eram culpados dos seus problemas. Então a pessoa vem servir com a cara fechada, zangado, emburrado. E há pessoas que atendem com não apenas má vontade, mas às vezes até usando palavras duras, palavras grosseiras. Pessoas que atendem de uma forma até mesmo abusiva. Servir com alegria. É tão gostoso quando a gente é bem servido. Não é verdade? Estive agora em um hotel ali na cidade de Londrina. E que lindo! Na hora do café da manhã, tudo está disponível para você se servir à vontade. Então, você vai lá, pode fazer o seu próprio sanduíche, a sua própria salada de frutas, você pode se servir de bolos muito gostosos, mas tinha um senhorzinho, um garçom, seu João, e ele dizia, eu vou trazer um pão de queijo quentinho para vocês. E ele ia lá dentro e voltava com um pratinho com pãozinho de queijo quentinho. Que prazer! Às vezes a gente nem estava com vontade de comer um pão de queijo naquela hora, mas a educação, a delicadeza era tão grande, o serviço com alegria, que você se sentia até constrangido e dizia, vou provar o pãozinho de queijo aqui de Londrina, por causa do carinho, por causa do servir com alegria. É diferente. Quando você é conduzido em um Uber por alguém que é delicado, alguém que é educado, alguém que está fazendo o seu trabalho com alegria. É muito diferente daquele que está rabugento, cara fechada e que não tem a mínima consideração com o seu passageiro. A palavra de Deus está dizendo, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Chegar diante de Deus com cântico. Eu gosto de todo dia de manhã, ao levantar, antes de tomar o café, antes de preparar a mesa, ir adorar o Senhor. Como é bom cantar ao Senhor, cantar uma canção de louvor, de adoração e dizer, Senhor, Tu és grande, Tu és formoso, Tu és maravilhoso. Recebe a glória. Como é bom apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele nos fez. Que alegria saber que este Deus maravilhoso, este Deus que nos criou, este Deus recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Entrai por suas portas com ações de graça, com gratidão. A gratidão traz alegria ao nosso coração. A gratidão nos faz mais felizes. A gratidão é uma grande chave de felicidade. Gratidão. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Sim, servir ao Senhor com alegria é tão importante. A palavra de Deus nos mostra aqui no Salmo que Deus merece, Deus é digno de que nós o sirvamos, de que nós o adoremos com alegria. Vamos ver aqui no Novo Testamento a alegria dos nossos primeiros irmãos, a alegria dos primeiros cristãos. Está registrada em Atos capítulo 2, de 42 a 47. Lemos assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que modo simples e tão lindo de viver o Evangelho. Que modo tão singelo, mas tão profundo como viver o Evangelho. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 coisas tão básicas para a nossa vida. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam sempre checando a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante, para que a alegria seja como uma fonte a jorrar do nosso interior, é preciso que estejamos olhando bem a palavra de Deus. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A comunhão, a gente poder estar com os irmãos, de conversar, de se abrir, de orar, de rir, de brincar, de chorar, de compartilhar, de aprender. Esta comunhão, ela traz alegria. Ela traz alegria. Nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com as experiências uns dos outros. No partir do pão. Ou seja, não apenas ali na ceia, não apenas no momento na igreja, naquela festa ágape, mas comiam com singeleza de coração, de casa em casa. Como é bom ter irmãos! Como é bom a gente poder partilhar a nossa fé e como era maravilhoso que eles estavam juntos também na oração. Porque através da oração nós podemos orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, ajudar a levar as cargas uns dos outros. E aqui diz que em cada alma havia temor, muitos prodígios, muitos sinais eram feitos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que delícia! Viver assim, nesta comunhão tão gostosa, viver assim tão pertinho. É muito importante que você, que está começando a vida cristã, você possa interagir e estar ligado a um ministério da igreja. Que você possa estar trabalhando junto com outros irmãos. A gente forma um time, a gente forma vamos dizer assim, uma turminha que um se preocupa com o outro, um está orando pelo outro. É tão importante. Jesus, quando ele veio, Jesus fez exatamente isso. Ele levantou aqueles 12 e eram jovens, Jesus era jovem, os discípulos eram jovens, os primeiros apóstolos eram jovens. E podemos ver estes jovens, estes 12, andando pelas estradas de Israel, andando, caminhando, rindo, brincando, contando histórias, conversando. Às vezes, alguns dos diálogos deles foram registrados aqui nas Escrituras. Quando eles estavam dizendo, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus quando ele for o rei? Quem de nós é o maior? Aquelas conversas deles chegaram a Jesus e estão registradas aqui na Palavra de Deus. Mas era aquela comunhão gostosa, era aquele caminhar em alegria. Os cristãos, os crentes, precisam estar enturmados.
as crianças, os adolescentes. Nós temos aí os Gideões Mirins, as crianças que oram, as crianças que fazem evangelismo, as crianças que têm o seu momento de aprendizado na escola dominical, como Gideões Mirins. Isso é muito importante. A alegria, ela brota, ela flui nestes momentos especiais. Aqui diz que eles vendiam as propriedades, ninguém tinha nada seu, tudo era em conjunto, porque eles diariamente comiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. Tomar as refeições com alegria, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual, com gratidão. A gratidão dá sabor. Experimente agradecer a Deus por cada coisa que você comeu ou vai comer. É diferente, é diferente. A alegria torna tudo mais gostoso. A gratidão nos faz saborear a vida. Eu olho lá de casa, da janela do meu quarto e também lá de cima do terceiro piso, onde eu faço a adoração, onde eu e o Paulo fazíamos adoração e hoje eu continuo fazendo. Eu posso ver as árvores ali do nosso bairro. Tem uma árvore lindíssima, ela está toda florida. As árvores que o Paulo plantou, 3 árvores na nossa calçada de esquina à casa, então flores alaranjadas, vermelhas, e uma delas é entrelaçado o amarelo com o vermelho. Contemplar aquelas árvores cheias de flores. E hoje pela manhã eu fui acordada com o som de um bem-te-vi. O bem-te-vi cantando. Há tanto tempo eu não ouvia o bem-te-vi e hoje ele cantou. Que coisa tão linda quando você contempla as coisas que Deus põe, tão singelas, mas tão significativas. A vida enche de gratidão. A vida enche de alegria. Isto é que é tomar a refeição com singeleza de coração e com alegria. A comida fica mais gostosa, a comida fica mais saudável, o ambiente fica mais alegre. É tão bom. A alegria é uma qualidade do caráter do Senhor. E nós vamos ver, continuando aqui, servir ao Senhor com alegria, o serviço ao Senhor com alegria, ensinado por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 6 a 10. O serviço ao Senhor com alegria. Vamos ver? Diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui Paulo está dizendo, realmente vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra no meio de tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Que coisa linda. Paulo diz, vocês nos imitaram, e imitaram o Senhor, porque apesar da pobreza, apesar da luta, apesar das dificuldades, apesar de toda a tribulação que vocês passaram, vocês receberam a palavra com alegria
no Espírito Santo. Então, vocês estão sendo modelo para todas as outras igrejas. Que modelo? Modelo de quê? De servir com alegria, de receber a palavra com alegria, de se tornar um modelo através da alegria ao receber a palavra, mesmo no meio de tribulação. Hoje aqui no Brasil nós temos ainda, não é, liberdade de pregar a palavra, de viver o Evangelho, de ir para a igreja, de cantar louvores a Deus, de poder evangelizar, mas há tantos países onde as pessoas não podem manifestar a sua fé, onde elas têm de se reunir escondidas, cada dia, lá na China, por exemplo, cada dia numa casa diferente, porque eles não podem nem desconfiar que os crentes ali estão se reunindo, por causa da perseguição. São presos, são torturados, são mortos os cristãos, só pelo fato de compartilhar a fé, só pela alegria que têm de seguir Jesus. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês, no meio de muita tribulação, receberam a palavra e se tornaram nossos imitadores, porque vocês receberam com alegria do Espírito Santo. Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de dança, de luz, de esplendor, de música, de som, de festa. É o nosso Deus. Ele estabeleceu isto. Então, o Senhor disse, maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito todo aquele que vem fazer as coisas de Deus murmurando, achando ruim e reclamando. Por quê? Para ele vai ser ruim, vai ser um peso, e ele vai contaminar os outros ao seu redor. A pessoa murmuradora, ela contamina, os outros também começam a reclamar, começam a murmurar. E nós vimos na história do povo de Israel como que a reclamação, a murmuração ia trazendo pragas, juízo, serpentes que picavam, pragas em que morriam milhares em uma grande rapidez por causa da murmuração. Porque quando se murmura, quando se está chateado e cuspindo marimbondos, como se diz, a pessoa fala o que não devia e ofende a Deus, ofende as pessoas. Então é muito importante que nós possamos olhar essa igreja em Tessalônica, uma igreja que estava sendo perseguida, mas tinha alegria do Espírito Santo. Sabiam que iam ser mortos, sabiam que iam ser torturados, sabiam que iam ser pegos, sabiam que iam pagar muito alto o preço de serem cristãos, mas estavam dispostos e com alegria. Com alegria. Não era chorando, o irmão fulano morreu, pegaram o irmão, e começavam a chorar. Não, e com alegria, sabendo o alto preço. E você? Como você está diante de Deus, com alegria ou murmurando, achando ruim? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que encha a sua vida desta alegria, esta alegria sobrenatural. Feche seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes de toda a minha luta, de todas as provas que eu tenho passado. Mas eu me entrego a Ti, eu confio em Ti, eu busco a Tua presença e eu me entrego para ser inteiramente Teu. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava-me, limpa-me de tudo aquilo que eu fiz que não agrada ao Senhor, que não Te agradou. Perdoa-me, Senhor. Dá-me um coração puro, dá-me a Tua alegria para viver apesar de todas as lutas. Ajuda-me, sustenta-me, eu confio em Ti
Eu espero em Ti, eu preciso de Ti. Toma minha vida em Tuas mãos, transforma e encha-me da Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O Senhor é aquele que derrama no nosso coração a sua alegria, essa alegria sobrenatural que é a sua presença que traz. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!